hoje nós vamos falar sobre Abacuque. Abacuque expõe as suas dúvidas. Essa revista ela tem 17 lições. A primeira foi, Senhor, ensina-nos a orar. A segunda foi Jó, ousadia na oração. A terceira foi Abraão, suplica pelos ímpios. A quarta foi Jacó luta com Deus. A quinta, que foi a que o irmão Keiler concluiu semana passada, foi Moisés, intercede pelo povo de Deus. A de hoje e das próximas semanas, aí eu não sei quanto tempo nós vamos levar para abordar esta sexta lição, é Abacuque, expõe as suas dúvidas em oração. A sétima, Salomão, homem de oração objetiva. A oitava, Elias e a oração da fé. A nona, Neemias, jejum e oração. Jeremias e seus diálogos com Deus. É a décima. A 11ª, Daniel ora conforme a palavra de Deus. A 12ª, Zacarias agradece pelo filho. A 13ª, Maria, uma oração de louvor. A 14ª, Paulo, de joelhos em favor dos crentes. A 15ª, Jesus ora pelos seus discípulos. A 16ª, Jesus e suas últimas orações. E a 17ª, e você é uma pessoa de oração? É uma pergunta, será a última lição. Os irmãos daqui de Petrolina, seja do Guararapes, seja da sede aqui, eu gostaria também que os irmãos estivessem com as suas revistas, né? Estivessem com as suas revistas para acompanhar. Eu vou agora fechar aqui a tela para exibir a tela dos slides, tá? Mas eu vou continuar com o microfone aberto, vou continuar aqui a aula e, eventualmente, eu posso voltar, suspender a apresentação dos slides para voltar aqui falar, mas durante a aula, durante a ministração, até para que os irmãos lá do Rio acompanhem, eu vou fazer menção a alguns textos bíblicos. Como já falei, já tem 31 pessoas aí, 31 famílias conectadas. O irmão que achar o texto, abra o seu microfone e leia o texto que eu fizer referência, porque essa aula vai ser participativa. Se o irmão eventualmente chegar primeiro, aí você fecha seu microfone, deixa o irmão estar lendo. Se a versão utilizada for um pouquinho diferente daquela tradicional que a gente utiliza, eu vou pedir a outro irmão para estar lendo o mesmo texto, mas é interessante que todos acompanhem. Tá bom, irmãos? Vou estar aqui exibindo os slides. É esse aqui, é a sexta lição. Abacuque expõe suas dúvidas em oração. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de estudar esse livro de Abacuque, né? Eu já tinha lido esse livro de Abacuque, mas eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha parado para meditar e fazer um estudo assim um pouco mais detalhado do livro de Abacuque, né? Esse livro ele está figurando dentro da teologia ali como entre aqueles que são classificados como dos profetas menores e possui apenas 3 capítulos. Eu até comentava com o pastor Antônio ontem, porque eu fui ler alguns comentários bíblicos, ler algumas versões da Bíblia, estudar para preparar a aula, e o intuito é esse, por isso que a gente não corre em ministrar a aula, e não sei quantas semanas nós vamos ficar nessa sexta lição aqui, mas só para os irmãos terem uma ideia, depois eu vou até, quando abrir a tela, para não ficar abrindo e fechando, eu vou indicar um livro aqui, que é um comentário bíblico, para aqueles irmãos que eventualmente queiram fazer um estudo mais detalhado, mais aprofundado de Abacuque, que é do pastor Hernande Dias Lopes, Abacuque, como transformar o desespero em cântico de vitória. O tema desse comentário do livro de Abacuque é esse, tá? E pasmem os irmãos, ao pegar esse comentário e dar uma estudada, ainda que muito breve, os irmãos, pasmem os irmãos, que o pastor Hernandes ele consegue escrever 155 páginas de 3 capítulos da Bíblia.
ele é muito detalhista, né? Ele vai analisar o contexto político, o contexto histórico, o contexto espiritual em que estava inserido o profeta Abacuque. Tá? Então, eu vou estar depois, no final da aula, exibindo aqui a capa desse comentário expositivo do pastor Hernandes, mas existem outros, as Bíblias comentadas também, vão trazer uma visão acerca do livro de Abacuque. Né? Antes de adentrar ao tema propriamente dito, se os irmãos já souberem do que vai ser ministrado, eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho só de paciência para que a gente avance de forma uniforme, para que todos consigam se situar no tempo, uma situação de contextualizar o tempo de Abacuque. Isso é importantíssimo, tá? Porque nós vamos ver também que, embora esse livro de Abacuque tenha sido escrito por volta do ano 600 a.C., quando eu estava estudando, e se você for pegar os primeiros versículos do livro de Abacuque, você vai ver isso de forma nítida. Abacuque profetizou em Judá, né? Após a cisão lá do reino, nós vamos falar muito brevemente sobre isso, só para avançar, mas aí você vai ver, eu falei assim, poxa, Abacuque profetizou sobre Judá, mas será que nós não estamos em Judá? O Brasil guarda muitas semelhanças com o cenário político, o cenário espiritual em que Abacuque estava inserido e o cenário político, espiritual e moral em que o Brasil está inserido hoje. Isso prova que a Bíblia, apesar de ser um livro escrito há 2.600 anos atrás, ele é extremamente atual. Né? As realidades vividas por Abacuque são muito próximas, eu vou dizer que quase que iguais a que nós estamos vivendo hoje. Mas, antes de falar um pouquinho sobre esse tempo de Abacuque, sobre essa realidade vivida por Abacuque, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Né? Domingo, os irmãos que acompanharam, eu estive ministrando lá em 1 Samuel, e a gente falou lá na ocasião, falamos no culto, de que ali Israel estava vivendo um momento, um período na história de Israel, que era o período dos juízes, né? Finalzinho do período dos juízes. Depois, a gente, salvo engano, eu cheguei a dizer de que Samuel ungiu Saul, rei, o primeiro rei de Israel foi Saul, depois Davi, depois Salomão, e após a morte de Salomão, a história bíblica, a história de Israel vai dizer que ocorre uma cisão, uma divisão do reino. Tá? A gente vai ver que Roboão assume o reino inicialmente, só que por conta, a Bíblia vai dizer, e a história de Israel vai dizer, que a construção do templo levou cerca de 7 anos, e ao término dessa construção do templo, após a morte de Salomão, Roboão assume, e ao invés dele escutar os conselhos dos sábios, dos anciãos, ele deu ouvido aos jovens e quis impor um jugo, uma carga tributária enorme ao povo. E aí o que acontece? Há uma cisão do reino. Nós vamos ter a tribo de Judá e Benjamim se dividindo e fundando ali o reino do sul, que aí tem como rei Roboão, e as 10 tribos do norte, elas autoproclamam Jeroboão rei. Então há essa cisão do povo, né, de Israel, há essa cisão. Reino do sul e Reino do norte. Reino do sul com Roboão e Reino do norte com Jeroboão. Por que eu fiz essa breve exposição, uma síntese muito rápida do que aconteceu? Porque isso é importante, porque a gente vai ver, e a Bíblia retrata isso muito bem, e os alunos eventualmente os alunos da ETAD que estiverem acompanhando,
vão estar relembrando, né, do que nós aprendemos com o nosso irmão Keller recentemente lá nas aulas. O que acontece com essa cisão? Nós vamos ver que por volta do ano 722 a.C., datas aproximadas, tá, irmão? O que acontece? A Assíria, o Império Assírio, toma o Reino do Norte e vai impor sobre o Reino do Norte um jugo, e cuja capital, lá, Samaria. E apesar do Reino do Norte estar subjugado ao Império Assírio e ficar subjugado durante um certo tempo sobre esse Império Assírio, nós vamos ver que, ao invés do Reino do Sul, as tribos de Judá e Benjamim, se tomarem como exemplo a realidade vivida pelos seus co-irmãos, os seus vizinhos ali do Reino do Norte, eles oscilaram, e nós vamos ver que eles oscilaram muitas das vezes, e aí eu aprendo uma outra lição aqui com a Bíblia, né, de que nós devemos orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades constituídas, porque nós vamos ver, aí você pode depois estudar aí, pegar sua Bíblia, ler lá 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, você vai ver ali 1º e 2º Samuel, a história de Israel retratada na Bíblia. Aí você vai ver que muitos acontecimentos estavam atrelados à liderança, né? Reis tementes a Deus, eles assumiam o trono e aí convocavam e lideravam o povo a um arrependimento, a um avivamento, e aí aplacava a ira do Senhor, e havia uma sucessão, altos e baixos. Mas, tomando aqui e fazendo uma breve síntese, a gente vai ver que o que acontece com a morte de Josias. Josias foi um rei, ele reinou no Reino do Sul, reinou em Judá, e promoveu, a Bíblia diz que ele promoveu reformas, promoveu avivamento, promoveu uma restauração, ainda que não tão completa, do povo, mas com a morte de Josias, o povo se envereda por um caminho de pecado, liderado por Joaquim, e o que acontece? E aí surge Abacuque. Abacuque surge nesse cenário, né? Abacuque, há algumas divergências teológicas acerca disso, mas nós vamos ver que Abacuque, ele passa a exercer esse ministério profético, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente, porque tem a ver com a lição de hoje, um ministério profético peculiar. Por quê? Porque, diferentemente de outros profetas, Abacuque, ele exerceu um ministério profético diferente, porque ao invés dele profetizar a uma nação, profetizar a um povo, ele vai profetizar, ele vai figurar não como um pregador, mas como um intercessor, né? Um intercessor inconformado com aquela situação de decadência espiritual, de decadência moral, de decadência política, e ele chega ali e ele figura. Nós vamos nos debruçar daqui a pouquinho sobre a palavra, e nós vamos ver que ele figura como um intercessor, né? Ele se coloca como um intercessor do povo. Diferente, se a gente for pegar a Bíblia, de outros profetas, como Amós, que profetizou para as nações ao redor de Israel e Judá, Isaías, que profetizou contra as nações que estavam ao redor de Jerusalém e contra Jerusalém, diferente de Naum, que profetizou a queda da Síria, diferente de Obadias, que profetizou a queda de Edom. Então, a gente vai ver na Bíblia que Deus levantou inúmeros profetas, e profetas que profetizaram endereçados, a profecia deles foi endereçada a determinada nação, a determinado povo, e a gente vai ver também que Jonatas foi lá, profetizou contra Nínive, pregou em Nínive. Diferente disso, a gente vai estar vendo aqui em Abacuque um ministério profético diferente, ele se coloca como um intercessor, tá bom? Então, feita essas considerações iniciais, irmãos, nós vamos adentrar aqui a lição, tá? O tema é esse: Abacuque expõe suas dúvidas em oração. E o alvo dessa lição, que nós vamos estar aí abordando durante as próximas
talvez 2 semanas, não sei. Essa exposição, essa primeira aula de Abacuque, ela vai ficar em torno aí de 40 minutos, por aí 50 minutos, e depois a gente continua, tá? Mas o alvo dessa lição hoje é esse: saber, entender que pode expor as próprias dúvidas ao Senhor. Sentir, aspirar à intimidade com Deus. Agir, praticar a intimidade com o Senhor por meio de conversas frequentes com Ele. Eu não sei se os irmãos aí, eu vou voltar um pouquinho lá na primeira lição, né, que é: Senhor, ensina-nos a orar. Eu, quando ministrei essa primeira aula, lá no início do ano, nós falávamos acerca do que era oração. Eu até fiz uma pergunta para os irmãos, e fiz essa pergunta mais recentemente lá no Guararapes, para os irmãos lá do Guararapes. O que a oração representa para você? Né? E aí eu faço essa pergunta para os irmãos lá do Rio de Janeiro e torno a refazer a pergunta aos irmãos aqui de Petrolina e os irmãos que estão espalhados eventualmente pelo Brasil aí. O que a oração representa para você? Né? Porque isso é extremamente relevante, irmãos. Nós falamos também, quando falávamos acerca da lição lá de Jó, falamos sobre a questão da reverência, falamos, a gente vê e assiste algumas deturpações teológicas, né, dizendo que Deus tem que fazer, ele é obrigado a fazer, ele e às vezes coloca Deus, não, vou colocar Deus contra a parede, Deus tem que fazer, ele faz ou ele faz, senão eu rasgo a minha Bíblia. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Não é isso. Quando nós falamos também acerca da oração do Pai Nosso, um modelo de oração deixado por Jesus, embora Jesus tenha deixado aquele modelo ali como um modelo de oração, e ali a gente pode ver que diversas... a estrutura de uma oração, né, está ali, retratado ali na oração do Pai Nosso. Nós podemos ver isso de forma muito clara, mas a oração, fazendo uma breve síntese do que seja a oração nada mais é do que uma conversa, um momento de intimidade com o Senhor, né? Um momento de você não só se colocar diante de Deus, mas ouvir o Senhor falar também, né? Se pudéssemos aqui, né, abrir os microfones para que todos participassem ao mesmo tempo, nós iríamos escutar aqui diversos testemunhos e experiências pessoais de diversos irmãos aqui que tiveram experiências de ouvir a voz do Senhor, de, em determinado momento da sua vida, estar passando por um momento de dificuldade, um momento de aflição, um momento de, quem sabe, até questionamento, e ouvir a voz do Senhor, o Senhor direcionando, né? Isso é extremamente relevante num conceito bíblico de oração. E hoje, nós, ao falarmos de Abacuque, nós vamos ver aqui, irmãos, que essa oração não adianta, e eu sempre digo isso quando estou ministrando na escola bíblica dominical, muitas pessoas se colocam diante do Senhor e não abrem seu coração, né, achando que, não, Deus não sabe disso, o Senhor não sabe disso. O Senhor sabe de tudo, irmãos. Não adianta eu me colocar diante dos pés do Senhor em prostração e com meias palavras. E é exatamente isso que a gente vai ver em Abacuque, que o profeta aqui, ele rasga o seu coração. Ele coloca diante de Deus as suas queixas, ele coloca diante de Deus o inconformismo que ele está vivendo em meio ao caos, em meio à situação que ele está inserido, em meio à situação que ele se apresenta, ele coloca isso diante de Deus. E não é ilegítimo nós não abrirmos o nosso coração, não colocarmos o nosso coração diante do Senhor. Porque ele sabe, irmãos.
Ele sabe. Esse mesmo drama vivido por Abacuque, eu estava aqui ontem preparando a aula, eu lembrei de 2 salmos. Um salmo de Asaf e um salmo de Davi. O salmo 37, que é o salmo de Davi, e o salmo de Asaf, em que há um verdadeiro dilema vivido ali pelos salmistas, e eu creio, eu tenho a certeza disso, de que vários irmãos, muitas das vezes, já se perguntaram, já questionaram, já viveram esse dilema, de que a temática desses 2 salmos é justamente essa, a prosperidade dos ímpios e, às vezes, o aparente sofrimento, ainda que seja um sofrimento e angústia circunstancial, vivido pelo povo de Deus. Nós vivemos rotineiramente e cotidianamente alguns conflitos. Eu louvo a Deus pela palavra que foi ministrada pelo evangelista Júnior, na quinta-feira, do céu, uma palavra do céu, em que ele fala justamente isso, e falou justamente isso sobre o sofrimento do justo. A temática do livro de Jó, nós falamos isso em aulas anteriores, o tema central do livro de Jó é justamente esse, o sofrimento do justo. Aí você pode estar se perguntando, o justo sofre. E o tema central do livro de Jó, de seu sofrimento do justo, é um sofrimento imerecido. Né? Nós falamos isso em aulas anteriores, não vou repetir, mas se você for lá estudar o capítulo 1 e 2 de Jó, mas a gente vai ver que Deus não faz nada sem propósito. E como muito bem disse o nosso evangelista na quinta-feira, quando lá no livro de Jó 42, 10, vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, uma oração intercessória, o poder da oração intercessória. E Jó vai dizer também no capítulo 42 que antes os meus olhos, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, Deus não faz nada sem propósito. Fazendo essa abordagem inicial sobre o livro de Abacuque, então, é legítimo, a primeira pergunta, e já respondendo, é legítimo nós nos colocarmos diante de Deus e colocarmos as nossas queixas, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dificuldades diante do Senhor? Sim, claro que é legítimo. E nós vamos ver isso hoje, tá? Então, a introdução aí, ó. No livro de Abacuque, diferentemente dos livros do profeta Jeremias e de outros profetas, não encontramos uma pregação ao povo, mas o profeta em conversa com Deus, expondo as suas dúvidas. Já falamos isso, né? Já falamos que há essa peculiaridade no livro de Abacuque. Há essa peculiaridade aqui de que o ministério profético de Abacuque, ele é peculiar, ele é diferente dos outros profetas por conta dessa característica dele não dirigir a sua mensagem, a sua pregação ao povo, mas ele se colocar como um interlocutor, né, um intercessor do povo para com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque, tá? Eu vi que alguns irmãos entraram depois da aula começada, e no início da aula eu falei para os irmãos de que é impossível você estar numa escola bíblica dominical sem a Bíblia, tá, irmãos? Não dá. Não dá para você estudar a palavra sem a palavra. Escola Bíblica Dominical é o maior seminário teológico que existe no planeta. É de graça, não paga nada, e você vai estar tendo uma oportunidade de estudar a Bíblia, e você estudar a Bíblia sem ela, não dá. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, tá? E abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque, no primeiro capítulo, tá? Nós vamos estar lendo, eu vou estar lendo esse primeiro capítulo aqui, e nós vamos estar fazendo alguns comentários acerca do início desse capítulo 1 de Abacuque, porque se você for ler todos os 17 versículos do primeiro capítulo de Abacuque,
você vai ver que ele tem uma estrutura de um diálogo. Aqui é Deus conversando com Abacuque, tá? A gente vai ver inicialmente os primeiros 4 versículos de Abacuque, que é Abacuque falando com o Senhor, tá? Ele vivendo uma situação caótica de perplexidade, e uma coisa linda, que abrindo um parênteses do livro de Abacuque, é que Abacuque começa de uma forma dramática, uma forma de perplexidade, mas ele termina de uma forma gloriosa com o Salmo, né, que é aquela oração, que é um cântico, na verdade é um cântico de Abacuque, capítulo 3, os 3 últimos versículos, versículo 17, 18 e 19. É uma coisa linda. Então, e aí eu lembrei, e ao estudar esse livro, do que a Bíblia diz, que o que importa não é o início, mas o final, né? E saber e crer que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as situações. Ele já sabe o final de tudo. Através da sua onisciência, ele já sabe o final da história. Então, Abacuque, ele começa aqui no capítulo 1, retratando uma situação de extrema perplexidade com que ele estava vivendo. E quando eu li aqui esse primeiro capítulo do livro de Abacuque, eu confesso aos irmãos que, e eu costumo, quando estou lendo a Bíblia, tentar, eu sempre digo isso lá na escola dominical, né? A escola dominical presencial, que eu procuro mergulhar no texto, entrar no texto. E eu confesso que, se você pegar sua Bíblia, você vai ver que a epígrafe do texto diz assim: a iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. Essa é a epígrafe do texto do capítulo 1 de Abacuque. E Abacuque começa, logo no versículo 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Olha essa situação vivida por Abacuque. Ele já começa retratando uma situação pesada, uma situação difícil, uma situação de opressão, né? Uma situação de jugo. E aí no versículo 2 ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Ele já começa essa oração com uma forma enfática, né? De clamar aqui. Ele grita, e a gente vai ver mais à frente nos versículos posteriores, de que eu confesso aos irmãos que eu vi nesses primeiros 4 versículos aqui de Abacuque uma realidade vivida por nós. E falei no início da aula, para os irmãos que chegaram posteriormente, isso demonstra a atualidade das Escrituras, né? Porque, apesar desse livro ter sido escrito 600 a.C., por volta de 600 a.C., a Bíblia, ela retrata exatamente isso. E aqui eu já abro um outro parênteses para dizer que... E por que as situações são cíclicas e se repetem na história da humanidade? Na verdade, nós vemos aqui, irmãos, a natureza humana, né? A natureza adâmica, a natureza caída do homem. Né? O problema está inserido nessa sociedade aqui, em Judá, por conta da situação de pecado, a situação de apostasia, a situação, essa calamidade vivida por Judá aqui, pelo Reino do Sul, onde Abacuque exerceu seu ministério profético, decorria dessa situação de degradação moral, espiritual, política vivida pelo Reino do Sul. Nós já falamos no início. E aí, Abacuque começa dizendo violência e não salvarás. Ele está demonstrando o quê? Um certo inconformismo, porque nós vamos ver, irmãos, que ainda que ele tenha profetizado no momento, esse texto aqui, ele antecede um pouquinho ali o cativeiro babilônico, e o Senhor anuncia que vai utilizar os caldeus, que são os babilônios, para exercer um juízo sobre
o Reino do Sul, nós vamos ver que, e era uma característica da época, e se os irmãos forem estudar um pouquinho ali da história bíblica, nós vamos ver que haviam ali, na verdade, 3 impérios que dominavam a época, né? O Império Assírio, que estava ali subjugando o Reino do Norte. Nós vamos ver ali o surgimento do Império Egípcio e do Império Babilônico. A história bíblica vai narrar, vai dizer também que houve uma guerra extremamente sangrenta lá de Carquemes, do faraó Neco, e sofre uma derrota pelos caldeus. E aí, o que acontece? Abacuque está aqui se queixando e se colocando diante do Senhor por conta dessa situação vivida à época, essa situação de opressão, essa situação vivida ali de violência, de destruição, e ele reforça isso no versículo 3, quando diz assim, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, essa situação vexatória, de vergonha, de desonra? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Eu confesso aos irmãos que, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei assim, muito impressionado com essa situação de que nós vivemos isso no Brasil hoje, né, irmãos? Essa situação, e muitas das vezes as pessoas me perguntam certas situações que até mesmo para nós, operadores do direito, as pessoas que trabalham no sistema de justiça, causam certas perplexidades com situações que a gente se depara no nosso dia a dia, né? A lei, brechas legais, essa perversão das cortes, a todo instante. É bem verdade que a gente não pode dar crédito a muita coisa do que se fala na mídia, nos meios de comunicação, mas, ainda assim, muitas situações colocadas são reais, verídicas, e a gente não pode fechar os olhos para a realidade, que muitas das vezes, para nós mesmos, essa insegurança jurídica, essa situação, causa perplexidade, né? E a gente que milita no dia a dia e luta para que a justiça seja feita no caso concreto, a gente se depara com essa perplexidade vivida por Abacuque. É claro que Abacuque aqui está falando num contexto também espiritual, né? E eu até circundei aqui na minha Bíblia, tá assim, porque o ímpio cerca o justo. Olha a situação de inconformismo e olha a situação vivida por Abacuque, porque aqui eu vejo que o homem justo, ele se vê rodeado de tanta maldade, de tanta gente ímpia, de tanta ruindade, que às vezes eu tenho certeza que acontece com cada um dos irmãos aí. Às vezes nós nos perguntamos no nosso dia a dia, onde que tanta maldade vai parar? Tanta injustiça vai parar? Poxa, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus está lá do céu, está com os seus ouvidos agravados para não ouvir a nossa oração, não ouvir o nosso clamor? Ele não se compadece dessa situação vivida? É exatamente esse inconformismo e essa situação que Abacuque ele manifesta aqui, nesses quatro versículos iniciais. Ele se vê cercado de uma situação de calamidade, uma situação caótica, uma situação de perplexidade, e ele coloca isso diante de Deus. Senhor, o Senhor está alheio a essa situação vivida?
E eu acho que o grande dilema vivido pelo profeta é justamente isso, é conseguir conjugar a santidade de Deus e o aparente prevalecimento do mal. Quantas vezes nós nos perguntamos acerca de situações que vivemos na nossa vida? Talvez você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você esteja vivendo exatamente esse dilema vivido por Abacuque. Talvez você esteja vivendo exatamente esses questionamentos de Abacuque, do profeta Abacuque. Mas, e aí, irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta a vocês. E aí, após essa pergunta, eu vou aqui citar vários textos bíblicos, tá? E aí eu combinei com os irmãos, alguns irmãos chegaram depois, essa aula vai ser participativa, e eu pedi que todos estivessem com a Bíblia. Aí vou fazer menção a alguns textos, e eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, e aquele irmão que abrir a Bíblia, leia o texto ao qual eu vou me referir, tá bom? A pergunta que eu faço aos irmãos é que você, em algum momento da sua vida, você já pensou de que Deus está lá no céu e ele está alheio ao seu sofrimento, de que ele não está vendo a sua dificuldade, a sua oração, e que você está padecendo as suas crises, as suas dificuldades, as suas angústias, e o Senhor está alheio a isso? Porque essa pergunta de Abacuque, no capítulo 1, no verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O profeta aqui ele está retratando exatamente isso, irmãos. Esse dilema vivido por Abacuque, às vezes, nós vivemos esse dilema no nosso dia a dia, né? Às vezes nós vivemos esse dilema no nosso dia a dia. Eu vou pedir aos irmãos que estejam com a revista, que acompanhem também, eu vou estar lendo aqui o trecho da revista, tá? Feita essa introdução inicial. Diz assim, o início da nossa revista diz assim, ó, Abacuque se identifica como o profeta do Senhor. Abacuque 1:1 e Abacuque 3:1. Sabemos muito pouco a seu respeito, mas do livro podemos deduzir que provavelmente viveu durante o reinado do rei ímpio, Joaquim, que levou a nação de Judá do caminho da destruição moral e espiritual. Está lá, 2 Reis 23, do 34 e até o 24:5. Abacuque profetizou no período de 605 a 600, antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor, que levou para o cativeiro na Babilônia muitos judeus. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. Uma característica aqui, eu falei isso no início, mas esqueci de um detalhe, irmãos, é de que muito pouco nós sabemos acerca da vida de Abacuque, a vida pessoal, a vida familiar, a sua origem, muito pouco se sabe. Alguns teólogos chegam a dizer que provavelmente ele teria a origem na tribo de Levi, seria um levita. Outros dizem que ele seria um filósofo. Existem várias conjecturas acerca da vida de Abacuque, mas a Bíblia ela é omissa nesse sentido. Uma coisa, e que ainda que haja uma certa divergência teológica, mas eu acho que é extremamente relevante, é acerca do significado do nome Abacuque, né? Isso é extremamente relevante, eu vejo como extremamente relevante, que significa abraçar. Inclusive, no século V ou VI da era cristã, já na era cristã, Jerônimo chegou a classificar e dar uma classificação a esse nome de Abacuque como um profeta que abraça o seu povo no tempo do cerco, num tempo em que a Babilônia estaria cercando Jerusalém. Deus teria levantado Abacuque para abraçar o povo. E aqui, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade, e eu acho que
extremamente relevante a gente pontuar isso, irmãos, é de que, e a minha oração é que nós sejamos Abacuques nesse tempo, né? Que o Senhor venha nos levantar como Abacuque para abraçar, ainda que estejamos separados, né? Não possamos nos abraçar fisicamente, né? Nos cumprimentar fisicamente, mas abraçar num sentido mais amplo, de acolher, de levar boas novas, de levar a palavra, de evangelizar, de pregar o Senhor, ser portador também das boas novas, mostrando que tudo isso que está acontecendo está predito na palavra, né? Não ser portador de más notícias, nós estamos sendo bombardeados por uma avalanche de notícias caóticas, ruins, que você seja um precursor do reino de Deus, que você seja um profeta de Deus e levando as boas novas do evangelho, tá bom? Então, feita essa consideração inicial, eu gostaria, inicialmente, que já para facilitar, porque muitos irmãos talvez tenham vivido esse dilema de Abacuque, né? De que Deus talvez não estivesse ouvindo a oração, Deus estivesse alheio a toda essa situação de iniquidade, de perversidade, de maldade, de injustiça, de violência, que estava campeando ali a realidade de Judá. Talvez você esteja vivendo esse dilema, né? E esteja fazendo essa pergunta: será que Deus ele está alheio a tudo isso? Será que Deus não se importa com isso? Eu gostaria que um irmão abrisse aí a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Gênesis, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Versículo de número 8. Isso. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. A versão que eu li é a King James, no caso que eu estou usando. Tá bom? Obrigado, pastor Edson. Eu vou fazer menção aqui, irmãos, a inúmeros textos bíblicos, tá? E eu vou pedir aos irmãos que, à medida que eu for mencionando, os irmãos procurem aí e leiam, tá? Quando eu me deparo com esse texto lá em Gênesis, logo no início da Bíblia, sobre a tentação de Eva e a queda do homem, e a gente lê aqui, se debruça sobre o versículo 8 ao verso 12, a gente vai ver aqui o Senhor travando um diálogo com Adão, né? E talvez você nunca tenha parado para meditar na profundidade desse texto, irmãos. E diz a palavra assim: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Você vê que desde o início da criação, o Senhor ele anseia por um relacionamento com o homem, um relacionamento de intimidade com o homem. O Senhor procurando um homem pela viração do dia, e aí nós vemos aqui nesse trecho muito pequeno da palavra, Deus ansiando por esse relacionamento. Deus procurando o homem, diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi,
porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, eu, meditando nesse texto ontem e nos outros textos que nós vamos estar aqui lendo e compartilhando com os irmãos, esse texto é de uma grandeza, irmãos, e de uma profundidade tão grande, porque eu vejo aqui o próprio Deus ansiando por esse relacionamento e muitas das vezes nós negligenciamos esse relacionamento com Ele. Eu sempre digo, e repito aqui, os irmãos que já me ouviram falar isso, Deus não nos fez robôs. Deus nos dotou de um livre-arbítrio. Deus, ele criou o homem, colocou o homem lá no jardim e falou para ele não comer lá da árvore. Deus não poderia ter limitado o acesso do homem à árvore? Não poderia ter impedido o homem de comer a árvore? Deus, ele nos fez volitivos. O que é isso? Nos deu vontade, nos deu querer. Ele não nos fez robôs. Ele nos ama tanto, e ele almeja por esse relacionamento. E trazendo aqui para o nosso contexto da oração, né? Oração nada mais é do que um momento de intimidade, do que um momento de relacionamento, um momento de comunhão com o Senhor, tá? Então, você vai ver aqui que Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo, tá? Mas vamos seguir. Eu queria que outro irmão lesse aí Gênesis também, capítulo 6, verso 13. Gênesis 6:13 diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O próprio Deus aqui, anunciando a Moisés a destruição, anunciando aqui o dilúvio, né? E ele mostrando aqui o quê? Ele está lá contemplando, ele não está alheio à situação vivida por nós aqui. O Senhor está lá no céu contemplando exatamente o que eu estou vivendo, o que você está vivendo. Ele não está alheio a essa situação, tá? Abra sua Bíblia aí também, livro de Êxodo, capítulo 19, do verso 3 ao verso 6. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, esse texto é lindo. Salvo engano, o nosso irmão Keller mencionou esse texto semana passada, quando estava ministrando a escola bíblica, né, que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E nós vemos aqui, e vou continuar, tá, irmãos? Porque eu poderia ter citado lá Gênesis 18 também, o diálogo de Abraão com o Senhor ali, quando o Senhor, juntamente com os anjos, ele se apresenta a Abraão e anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas para não ficar só restrito ao livro de Gênesis, eu vou citar, e Êxodo, eu vou citar diversos outros textos aqui para que os irmãos leiam. Mas o porquê que eu estou enfatizando isso? Eu estou mostrando na Bíblia esse anseio, esse desejo do Senhor por esse relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós temos assim a falsa ideia de que Deus ele está tão distante de nós. Deus é um Deus tão distante, um Deus que não se preocupa, um Deus que não se compadece,
um Deus que tão divino que ele é inacessível. Só que a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. E aí, por isso que nós falamos acerca da oração, que a oração é um momento de intimidade e comunhão com o Senhor. Eu queria que você lesse agora, aí, 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Então veio o Senhor, e pôs-se ali a chamar, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, eu já falei isso aqui no domingo. Deus, ele anseia por isso, irmãos. Deus, ele separou, eu conversando com alguns irmãos esse dia, ele separou um tempo todo especial para o povo dele. Que nesse momento aí de isolamento social, nesse momento de confinamento, nesse momento que nós estamos passando e vivendo, que você separe um tempinho na sua agenda. Um tempinho na sua agenda para buscar esse relacionamento com ele, buscar essa intimidade com ele, colocar inclusive as suas queixas, as suas aflições, as suas dificuldades diante dele, tá? Aqui falei isso domingo, não vou aqui repetir, tá? Eu vou pedir ao pastor só mais 10 minutos porque tem algumas coisas ainda para falar e já vou estar devolvendo aqui o microfone para o pastor pastor Fábio, e semana que vem nós vamos continuar. Mas eu falei domingo de que Samuel, ele foi concebido, se você ler lá o início do livro de Samuel, nós vamos ver uma concepção milagrosa, né? Ana estéril, Ana sofria ali por conta dessa esterilidade, Penina zombava de Ana, os irmãos conhecem a história muito bem, e ele veio ao mundo de uma forma milagrosa. Ana votou ao Senhor e depois de desmamado, foi levado ao templo, foi criado juntamente com Eli, e ainda que o ambiente à sua volta não fosse um ambiente favorável, porque os filhos de Eli, em tese, exerceriam a sucessão do ministério sacerdotal, mas a Bíblia relata de forma explícita a perversão, a promiscuidade, eles roubavam o templo, eles se prostituíam no templo. A Bíblia está retratando tudo lá. E ainda que essa situação, à sua volta, o ambiente não fosse favorável, a Bíblia diz que Samuel crescia, né? Crescia em graça, crescia diante dos homens, e a Bíblia vai dizer lá, ainda em Samuel capítulo 3, verso 19, diz assim, ó, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então, Deus confirma o ministério profético, sacerdotal e judicial. Ele conseguiu exercer ali a função de juiz, a função de sacerdote e a função de profeta, lá em Israel. E nós vamos ver que o quê? Foi uma escolha. E assim como Samuel também exerceu essa escolha, você pode exercer a sua escolha, né? Você escolher ser sincero com o Senhor. Você escolher, em meio a essa situação, em meio talvez a um ambiente que não seja propício, você fazer a diferença, tá? Mas vamos seguir, irmãos, porque senão eu vou passar dos 10 minutos. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 19. Eu queria que você lesse. É uma leitura um pouco extensa, mas eu gostaria que um irmão lesse aí o capítulo 19 de 1 Reis, do verso 1 até o verso 14. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse: sai para fora e põe nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele, eita glória, uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Enquanto a irmã Flávia estava lendo esse texto, eu confesso aos irmãos que eu me emocionei várias vezes, porque eu vejo aqui, e aí, longe, eu não quero levantar aqui divergências teológicas, mas nós temos aqui 2 médicos que estão aqui assistindo, e nós abordamos esse texto em aulas anteriores, quando estávamos falando sobre a revista Conflitos da Vida, e não é sobre isso que eu vou falar, mas ainda que alguns irmãos não vejam aqui o estado depressivo de Elias, eu, por algumas características do texto, esse isolamento, essa questão de fugir dos problemas, né, de deixar o moço ir ao deserto e pedir a morte, e falta de apetite, uma série de situações que vão denotar esse estado depressivo, ele querer entrar na caverna, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Tá? Eu vejo aqui Deus se preocupando com Elias nos mínimos detalhes. Aí você vai falar assim, não, mas talvez você esteja pensando assim, não, mas o versículo 7 diz assim, e o anjo do Senhor. Quando a Bíblia faz referência a esse o anjo do Senhor em caixa alta, isso aqui é o que se diz lá em teologia, de uma teofania, uma representação do próprio Deus.
Porque o texto se segue e vai ver que Elias ele entra na caverna e o Senhor pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? E aí você vai ver que é travado aqui, é tratado um diálogo entre Elias e o próprio Deus, né? Havia uma preocupação tão grande do Senhor com Elias aqui, que você vai ver aqui, ó, e deitou-se e dormiu debaixo, verso 5, debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Deus, ele é tão maravilhoso que ele estava vendo, contemplando esse estado de ânimo de Elias, que ele colocou a comida na cabeceira. Ele cuidou de Elias nos mínimos detalhes. E a Bíblia diz aqui que Elias torna-se a deitar e diz assim, ó, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E aí a gente vê aqui detalhes na Bíblia de que Deus, ele se preocupa, ele não está... primeiro, o Senhor não está distante de mim, não está distante de você, aonde você estiver exatamente nesse exato momento. Ele anseia por esse relacionamento. Ah, não, mas isso aí foi no tempo de Elias, isso aí foi lá no tempo de Adão, isso aí foi no tempo de Abraão, isso aí foi no tempo de Samuel. Não, pelo contrário, a Bíblia nos garante que o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo. Você tem acesso direto a ele. Aonde você estiver, irmãos. Aonde você estiver, você está na sua casa, você está no seu trabalho, o Senhor está aí contigo. O Senhor, ele se preocupa contigo. Amém? Vamos aqui, irmãos, só para fechar aqui. Tinham outros textos aqui, mas semana que vem a gente continua. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, verso 6. Evangelho de João, capítulo 5, verso 6. Esse texto vai falar sobre a cura de um paralítico lá em Betesda, né? Vai falar que ele estava ali esperando o movimento das águas, mas eu vou me concentrar unicamente nesse versículo 6. Eu queria que você acompanhasse aí comigo, porque a Bíblia nos mostra a todo instante. Semana que vem nós vamos continuar, eu vou citar outros versículos aqui que estão todos anotados aqui, mas já são 11 horas, mas a Bíblia, ela responde. Eu costumo dizer que a Bíblia tem resposta para tudo, até aquilo que ela não responde, ela responde. Deuteronômio 29, 29. Que existem coisas ocultas que são para o Senhor, tá? Mas ela tem resposta para tudo. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5, verso 6. Eu queria que você... Quem achou pode ler, irmãos. É que a aula é participativa, né? Eu gostaria que... Eu já achei aqui, mas eu queria que um irmão lesse esse texto. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Obrigado, evangelista Cleverson. Existem aqui dois verbos nesse versículo que me chama muita atenção, né? E Jesus, vendo este deitado, Jesus estava vendo, tá? E sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Então, Jesus, ele vê e ele sabe exatamente, irmãos, o que você está passando. Ele não está, assim, indiferente às nossas angústias, às nossas aflições. Ele sabe. Ele sabe exatamente. Aí ele prossegue fazendo uma pergunta: quer justificação? Porque esse homem poderia não querer. Ele poderia estar ali vivendo de esmolas, vivendo de favores. E muitas pessoas
são assim. Quantas pessoas você não conhece que se acomodaram, pararam no tempo, estão satisfeitas com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus, acha que está tudo bem, parou no tempo. Pessoas que estão vivendo de esmolas na sua vida espiritual, vivendo uma vida apática, uma vida rasa. Mas Jesus te pergunta nessa manhã, você quer ficar são, você quer intimidade, você quer comunhão, você quer profundidade, você quer um momento de íntima comunhão com o Senhor? Porque nós falamos aqui, já falamos isso, né? Que oração é comunhão, oração é intimidade, oração... e nessa intimidade não pode haver... Eu preguei uma mensagem alguns meses atrás na igreja e eu falava justamente isso, irmãos, que existem crentes que algumas áreas da sua vida Jesus não tem acesso. Eu digo para você que você tem um dono e ele quer ter acesso a todas as áreas da sua vida. Todas. Ele quer ter acesso irrestrito a todas as áreas da sua vida. Mas ele não vai te forçar a nada. Eu não falei acerca do livre-arbítrio? O Espírito Santo é um cavalheiro. Então, eu separei aqui outros textos, irmãos, mas semana que vem a gente continua e a gente vai falar sobre o tópico 1. A dúvida da oração não respondida. Esse dilema vivido por Abacuque. Tá? A nossa aula é assim mesmo. A gente vai, aos pouquinhos, vamos avançando. Se tiver algum irmão que queira pontuar alguma coisa, eu vi aí o irmão Keller aí, nosso irmão Keller está aí, se ele quiser complementar, fazer alguma colocação aí, faça, meu irmão. Deixa Deus te usar. Não? Então, amém. Eu vou estar passando aqui a palavra para o nosso pastor Fábio e até mais tarde, né, irmãos? Até às 6 horas estaremos num grande culto. Tudo isso se Jesus não voltar. Amém? Deus abençoe a todos.